Vamos abrir as nossas Bíblias, por gentileza. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, o capítulo 4, o verso 6. Amém? Também vai estar aí na tela, né? O texto. Todos encontraram? Propondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Agora, verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nessas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Podem sentar, amados. Quero compartilhar aqui nessa manhã sobre o tema atenção. A palavra atenção. A palavra atenção quer dizer uma chamada para despertamento. Quando estamos dirigindo um automóvel e o semáforo muda para a cor amarela, ela pede do motorista, bem como do pedestre, daquele que faz parte do sistema de trânsito, atenção. Ou seja, tenha cuidado. Quando Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ele está chamando a atenção. E chamar a atenção, como o próprio apóstolo Paulo também fala a Timóteo aqui no verso 6, é uma responsabilidade do ministro de Deus, da liderança da igreja, da liderança do lar, daquele que o Senhor Deus propôs como um farol, ou seja, um semáforo. Atenção. A palavra dessa manhã tem exatamente esse condão. E a primeira chamada de atenção que eu quero aqui compartilhar com você, meu querido e minha querida, diz respeito ao nosso verso do ano. Como é que nós estamos com a nossa gravação na mente ou investimento em guardar 1 João capítulo 2, versículo 20, que diz: mas vocês possuem a unção que vem do santo e tendes conhecimento de todas as coisas. Vamos lá, todos juntos? Atenção. Vamos lá? Põe na tela aí para nós aí, por gentileza, o tema do ano, para que todos possam usar a colinha, porque já está acabando o ano e não gravamos ainda. Vamos lá? Todos juntos?
1 João, capítulo 2, versículo 20. Mais uma vez. 1 João, capítulo 2, versículo 20. Cada versículo que nós gravamos, que nós guardamos no coração, queridos, ele serve como um farol amarelo, um sinal amarelo de atenção para a nossa vida. O salmista, falando no Salmo 119, verso 11, ele diz: eu guardei a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. A palavra serve como um farol, serve como uma chamada de atenção para as decisões que são tomadas em nossa vida todo o tempo. Por isso que nós precisamos investir nas Escrituras, investir em mais palavra de Deus dentro do nosso ser. O próprio Jesus nos chamou a atenção em relação a isso, quando ele diz: a boca fala de que está cheio o coração. Se o nosso coração, se a nossa volição, se as nossas emoções estão cheias de Deus, da palavra de Deus, a nossa boca irá proferir a palavra divina. Contudo, se não dermos atenção a essa exigência criteriosa, como filhos de Deus, a nossa boca irá falar algumas coisas que não deve. Em momentos que você estiver um pouquinho só fora da linha, pode ser que saia expressões que não vão agradar a Deus, que vão inclusive até invocar demônios, dependendo das palavras que você profere. Os xingamentos, palavras de baixo calão, elas trazem a abertura do mundo espiritual maligno para a sua vida e para a sua casa. E se você não vigiar também, não tiver atenção nas palavras que profere, por pouca coisa, você pode prosperar ou emitir inverdades. E essa palavra maligna, que é a mentira, atrai o diabo. A Bíblia deixa bem claro que o nosso adversário, ele é o genitor, o pai da mentira, nele que está a mentira. A Bíblia diz que não há nele nenhuma verdade. Então nós temos que ter atenção para não abrir espaço para essas coisas. E olha, queridos, não tem lugar hoje mais fácil que você prosperar ou emitir e avançar na mentira do que a internet. Tome cuidado com as coisas que você compartilha, inclusive, pois o partícipe da mentira não é só quem enuncia, mas quem também a propaga. Por isso que nós precisamos privilegiar em propagar a palavra de Deus. Compartilhe o que é de Deus, compartilhe o que é do santo. Não são. Evite entrar em situações que você não tem como saber se é verdade ou não. Várias são as vezes que eu recebo mensagens emitidas de alguém, me mandam no meu celular: olha aí, pastor, olha isso. Aí quando eu vou, opa, deixa eu pesquisar esse negócio para ver se é verdade mesmo. Nos sites mais simples de busca que dizem é boato, é fake news, está estampado. Nós precisamos ser os arautos da verdade. Em João 14,6 disse Jesus: eu sou o caminho, o quê? A verdade e a vida. Do Filho de Deus, a atenção ao cuidado com a verdade é o que se espera. É nosso papel, meus irmãos e minhas irmãs, sermos os arautos propagadores da verdade divina. E a verdade, expressamente, é Jesus. Então, a primeira atenção é dada a Deus, ao Senhor. Mas há uma chamada de atenção para as coisas pequenas. Eu quero dizer aqui a você: atenção aos detalhes. Repita comigo: atenção aos detalhes. Não subestime as coisas pequenas. Ah, isso não tem nenhum problema. Isso aqui não tem nenhum perigo. E é exatamente onde reside o tropeço. As pessoas não tropeçam em coisas grandes que estão nítidas à sua visão.
comumente se tropeça nas pequenas coisas e causa acidentes, inclusive às vezes graves. Já percebe que quando você tropeça, comumente pode ser uma pedra pequena, um buraco que não dá para perceber com clareza, ou apenas uma pontinha saliente de um piso, de um degrau mal colocado. Por isso a atenção aos detalhes deve ser muito, mas muito grande. A simplicidade nos aproxima de Deus. E são nos detalhes que as coisas são pegas. Em Mateus capítulo 5, verso 8, no Monte das Bem-aventuranças, quando Jesus chama a atenção para o detalhe, ele diz: bem-aventurados simples, ou os limpos, os puros. A tradução pode ser dessa palavra a mesma coisa. Tem também uma tradução que diz: bem-aventurados humildes de coração, os simples de coração, o puro de coração, o limpo, porque eles verão a Deus. É na simplicidade que nós temos oportunidade de visualizar, de ter a visão acerca de Deus. Simples significa sem investimento em segundas intenções. A simplicidade, a pureza, o límpido de coração, ele não investe por segundas intenções, mas há sempre um investimento em amor. A característica da atenção à simplicidade diz respeito à despretensiosidade. É despretensioso. É despretensioso. Não investe só porque quer de volta. Não há um interesse doentio. Infelizmente, no mundo, o investimento ou o relacionamento, a criação de redes de relacionamento, comumente, elas buscam alguma reciprocidade. Quer de volta uma troca, benefício. Mas no reino de Deus, queridos, quando se trata do simples, do humilde de coração, ele tem relacionamento, investe de forma despretensiosa. A ação é a ação do reino. É a ação de Deus. Ser simples, ser humilde, se atentar às coisas singelas em todo o tempo. Quando Paulo fala a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, ele está dizendo para que ele cuide dele de forma singela e da palavra de Deus em todo o tempo. É 100%. Quando fala tudo ou todo, é 100%. Como estamos investindo em todo o tempo no que é de Deus? Olha o que diz o sábio Salomão no livro do Eclesiastes, capítulo 9, versículo 8. Em todo o tempo, ou seja, 100% do tempo, sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Duas coisas. Atenção às coisas simples, porque elas podem nos fazer tropeçar. Aquilo que não consideramos como muito grave pode ser o que nos leva ao chão. E ainda, sendo assim, nós vamos pretender e vamos trabalhar de forma preventiva para não nos macular. Macular a nossa veste espiritual, a nossa conduta como filhos de Deus. Mas especialmente, vamos manter a unção de Deus sobre nossa vida. Nunca falte o óleo sobre a sua cabeça. Acabamos de citar o texto que estamos tratando este ano, o tema da unção. Vocês têm a unção que vem do Santo. Tendes conhecimento de todas as coisas. E aqui nos traz uma responsabilidade enorme para as coisas mais simples da vida, que são as que complicam. As coisas mais simples que podemos dizer que podem complicar, por exemplo, são as palavras pronunciadas na nossa boca. Lembra do início da palavra? Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você está comunicando. E às vezes, amados, nós comunicamos da forma mais simples, com gestos,
com atitudes, comportamentos, na forma do relacionamento, demonstramos atitudes que ministram, que comunicam de forma muito poderosa nas coisas mais simples que nos relacionamos. A vida simples, a vida singela, atenção a essa simplicidade. Eu quero destacar 2 pontos aqui para que você possa ter uma vida simples e singela. A primeira delas, e é uma atenção que nós temos que dar, e é uma das coisas mais simples, é a vida de perdão. Perdoe sempre. Perdoe muito. E se você perdoa, perdoe mais. Então vou repetir. Perdoe sempre. Perdoe muito. E se você já perdoa, perdoe mais. Um filho de Deus que dá atenção às coisas simples, ele perdoa aquilo que é o singelo. O acúmulo do simples não perdoado se torna uma bola de neve, por assim dizer, por analogia. Pode causar grande destruição. Num casamento, por exemplo, onde as situações são mais intensas, se você não perdoa as coisas mais simples, elas vão se acumulando. E quando você menos perceber, já não são simples mais. Por isso o perdão é importantíssimo no relacionamento. Ele é importantíssimo no relacionamento simples da igreja. Nas relações da liderança. Nós somos pessoas diferentes, e vez ou outra podemos trazer alguns desconfortos, e pode ser o mais simples. Mas se não cuidarmos, pode potencializar, pode trazer destruição de relacionamentos, afastamento e frieza espiritual. Pecados que nós consideramos, não tem perigo nenhum, foi só uma mentirinha, foi só um descuido. Que é isso? É uma concessão muito simplória, muito pequena para o pecado. É só isso mesmo que é necessário para te afastar de Deus. Pois o pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. E a palavra de Deus diz, ele esconde o rosto de vós, para que não vos veja nem ouça. Então cuidado com essas simplicidades que podem ser enganosas. Aparentemente, a ausência de perdão, a ausência de confissão ao Senhor, levarmos as coisas da forma como achamos que deve ser e não na forma de Deus, pode parecer simples, mas elas não são simples. A simplicidade é viver segundo o Senhor, segundo a palavra de Deus, segundo a ordem divina, fora do contexto do pecado. A outra ação que nós temos que ter muita atenção e simplicidade em viver é a vida de unção. Meu amado, minha irmã, meu irmão, a forma do Filho de Deus caminhar em vitória é de joelhos. Sabe o que quer dizer isso? Em oração. A vida simples de oração, da mais pura possível. Não subestime, ore em todo tempo e por qualquer coisa. Isso não precisa orar, é só fazer. Não caia neste engodo maligno. Da mais simples decisão, como sair de casa para um compromisso, como ir a um supermercado fazer uma compra, ou até mesmo levantar pela manhã, antes de pôr os pés no chão, faça tudo com oração. Não negocie falar com o Senhor. Pois se negociarmos, nós vamos tirar o óleo da unção da nossa cabeça. Nós vamos estar por nossa conta. E neste mundo, só existe simplicidade se o Senhor estiver guiando a nossa caminhada. Só teremos coisas simples se Deus estiver cuidando das complexas. Pois se você abrir mão do cuidado de Deus, você fica por conta de tudo. E aí, ai de nós. Poucos dias atrás eu ouvi uma frase falando acerca da vida no Brasil, que diz assim, o Brasil não é para amadores. Eu digo,
não é para amador, o mundo inteiro. Não é só o Brasil. O mundo está mergulhado, sepultado no maligno, diz as Escrituras, jaz no maligno. Há uma lápide nesse sistema mundano que está aí. Não é para simples, é para os complexos. Como eu e você não temos capacidade para cuidar do que é complexo, nós precisamos entregar tudo na mão de Deus e Ele vai tornar a nossa vida uma vida simples. Repita comigo, quando eu entrego 100% da minha vida na mão de Deus, Ele torna tudo simples. Você quer simplicidade ou não? Nós sonhamos com as coisas fáceis. Você só tem facilidade se o Senhor estiver cuidando das coisas para você. No domingo próximo passado, eu compartilhei aqui do problema que os filhos de Deus, os discípulos de Jesus enfrentaram quando estavam atravessando o lago de Genezaré. Era coisa simples na cabeça deles, fácil. Eram homens que estavam acostumados a navegar naquele lago, mas num dia em que eles estavam indo de Galileia para as 10 cidades gregas conhecidas como Decápolis, antes de chegar nas regiões de Gadara, uma tempestade se abateu sobre o barco que eles estavam navegando no meio do mar da Galileia. Até então, muito simples. Eram pescadores capacitados, navegadores por excelência. Pedro, Tiago e João, donos de companhia de pesca com seu pai, tinham uma habilidade suficiente para lidar com o mar. Só que não era bem assim. Aquilo que parecia simples se tornou muito complicado. A ponto de clamarem a Jesus que não tinha nada a ver com navegação, mas era o Senhor da salvação. Ao dizerem, Senhor, não percebem que nós vamos afundar? Ou seja, já tinham feito tudo e não tinham dado certo. Mas quando Jesus tomou a frente, a simplicidade apareceu. Ele repreendeu o vento, repreendeu o mar e tudo se acalmou. A pergunta que fizeram foi, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos, este é quem torna a nossa vida uma vida simples. Tudo lhe está sujeito, mas nós temos que ter atenção a esse detalhe. Se não tivermos atenção a esse detalhe, vamos tentar resolver as coisas com as nossas próprias mãos, com a nossa própria capacidade. E eu digo a você, nós não temos condição, não temos mãos suficientes e nem somos capazes de cuidar ou de abrandar as coisas complexas que o império das trevas atrai sobre a nossa caminhada. Jesus cuida de tudo e nós vivemos o simples. Tenha atenção às coisas simples da vida, a vida de perdão, a vida de unção, a vida em Deus. Para isso, nós precisamos de um cuidado muito importante em nossa vida, além da simplicidade, de cuidar do que é importante, atenção aos detalhes, nós precisamos realinhar a nossa visão. O apóstolo Paulo falou a Timóteo, tenha cuidado de ti mesmo. Irmãos, nós gostamos muito de olhar para fora. Temos facilidade de enxergar as deficiências, os erros. Temos facilidade em enxergar as falhas na vida dos outros. Mas olhamos muito pouco no espelho espiritual. A palavra de Deus nos traz uma atenção a isso. Ao olhar o espelho, nós cuidamos de nós mesmos. Todas as vezes que você chega diante do espelho, você realinha um pouco. Você cuida de pequenos detalhes. Passa a mão até na sobrancelha, tão pequeno detalhe. Olha as coisas bem pequenas que fazem diferença no seu rosto. Mas quando olhamos para fora e olhamos para os outros, nós olhamos só o macro. Você olha as coisas grandes. Quando olhamos as coisas grandes, nós vemos os tropeços, as falhas, porque elas são evidentes.
nos outros. Mas sempre achamos que somos melhores do que os outros. Cuidado com isso, querido. Essa é uma tendência natural do ser humano. Você sempre se acha melhor do que o outro. É mais capaz. É mais bem treinado. Ama mais. Dá mais atenção. Trabalha mais. Suporta mais. Na família, então, isso é muito comum. Está tudo em cima de mim. Está tudo comigo. Sempre o macro mostra a falha dos demais. Mas tenha cuidado de ti mesmo. Olhe para dentro. Olhe para perto. Dê mais atenção ao espelho. E como compartilhei no domingo próximo passado, a palavra de Deus é o espelho. Ela faz com que nós venhamos olhar para nós mesmos. O Espírito Santo nos trata em nossas fragilidades com franqueza e clareza. Essa vida de perdão também significa perdão para si mesmo. Se nos prostrarmos diante do Senhor e confessar as nossas mazelas, os nossos pecados e solicitar dele um realinhamento. Me segura pela mão, Senhor. Me conduza de volta ao caminho da unção. Foco é importantíssimo no realinhamento. Quero chamar a atenção aqui para uma frase. Eu escrevi nessa manhã. Nem sempre o mais complexo, o mais dificultoso, o de mais investimento é o mais importante. O que desconsideramos é que faz a diferença. Cuidado. Aquilo que você está deixando passar. Aquilo que você está achando, isso não é nenhum problema. É aí que está a diferença para um resultado promissor, exitoso, de vitória ou não. Uma coisa simples que não damos tanto valor, o tempo é determinante para grandes conquistas. É só um tempinho que eu vou abrir mão aqui. É só um tempinho que eu não vou estudar. É só um tempinho que eu não vou me preparar. É só um tempinho para relaxar. É só um tempinho para olhar para fora. É só um tempinho para olhar pela janela. E foi exatamente olhar pela janela que um grande homem de Deus tropeçou. O nome dele era Davi. Ele estava no palácio, vitorioso, seu exército guerreando e ganhando guerras fora. Ele só um tempinho para olhar pela janela. E quando ele olhou pela janela, ele viu uma bela mulher nua se banhando. E foi a sua queda. Cuidado para o tempinho que você está desconsiderando, pois pode ser o seu tropeço. Outra coisa que nós achamos que é tão simples, que é tão fácil, é o meu recurso, é o meu dinheiro, é o meu investimento, é fruto do meu trabalho. E eu já vi muita gente falando assim, eu mereço isso, mereço. E aí passa um cartão de crédito. Mereço! E aí então investe. Sem ter o cuidado com a complexidade do resultado que produz a sua área financeira. Se você não tiver atenção a essa simplicidade da administração, foco no seu financeiro, você pode vir a tropeçar. E uma grande possibilidade que Deus tem para você à frente pode ser fragilizada ou que sai, inclusive, destruída, porque você não cuidou com o foco no que você achou que era simples. E é inegociável você administrar bem
o que Deus coloca nas suas mãos. Tenha por primazia, tenha por princípio a sua vida financeira diante do Senhor. Não negocie o que é importante. Pode parecer simples, mas é complexo. Por isso que Deus nos dá a ordem: traga todos os dízimos e ofertas à casa do Senhor. É uma obrigação, não é negociável. Em Mateus capítulo 23, verso 23, o Senhor Deus, chamando a atenção dos escribas e fariseus, os chamou de hipócritas, porque eles davam atenção, ou achavam que davam a atenção o que era simples, focavam somente em uma parcela do simples, e Jesus lhes chamou a atenção: não sejam mesquinhos, dão até dízimo do endro ou do cominho, mas negociam os princípios mais singelos da ordem de Deus: o amor, a justiça e a fé. Cuidado. Para finalizar a chamada de atenção do que nós achamos que é despretensioso, mas é importante. Tudo que é simples é importante para Deus. Repita comigo. Tudo que é simples é importante para Deus. Nós achamos ser despretensioso, nós achamos ser tão natural a vida em família. A sua família é muito simples. Viver em família é a coisa mais simples que tem, mas é gravíssimo se você não souber cuidar do que é simples. É simples. É simples começar a namorar, é simples começar a se relacionar, é simples fazer filhos, é simples. Mas a responsabilidade traz complexidade que nós somos incapazes de gerenciar. Eu considero a família o maior milagre de Deus. Pois aquilo que nós achamos simples, que é simplesmente ou comumente só respirar, acordar pela manhã, é muito complexo. Ai de nós, se o Senhor não cuidasse do nosso ar, não nos desse a capacidade de respirar com tranquilidade, com facilidade. Na semana próxima que passou aí, nós vimos isso em nossa família. O simples fato de puxar o ar para os seus pulmões parece tão singelo, tão comum. Mas quando você tem os pulmões doentes, como a Thalita ficou, e glória a Deus ela está aqui nessa manhã. Quando nós vemos pessoas respirando com equipamentos de oxigênio, igual eu vi no hospital, quando fui tirar o meu raio-x do pulmão, para ver se eu não estava com pneumonia também, ou com Covid-19. Eu vi pessoas respirando com aparelhos. Parece, irmãos, simples a nossa vida. O nosso relacionamento parece tão simples, mas é muito complexo. Ai de você se Deus não estivesse cuidando da sua vida, não cuidando dos seus relacionamentos. Estamos de pé, parece que tudo vai bem, parece que está tudo muito legal. Nós estamos cuidando daquilo que parece simples, estamos cuidando da nossa vida e de repente estamos no leito de hospital, igual está a nossa irmã Samanta, e nós estamos em intercessão. Quem imaginaria que iria se tirar um tumor de 10 centímetros do seu intestino e ouviram a notícia: é maligno. O que Deus pode fazer para nos livrar, irmãos, é a vida de milagre, como ouvimos e estamos ouvindo durante todo esse tempo, durante essa semana. Meu intestino voltou a funcionar, pastor. Eu já estou comendo. Ter o cuidado do reino de Deus, com detalhes que nós achamos que vão passar em branco, não vão. Um detalhe muito simples. Na semana passada, quando ela estava sentindo as dores e foi para casa, e Cláudio então me falou, e depois ele vai testemunhar: não é nada não, pastor. E Deus me falando: fala com ele que é para a morte. E eu disse: Cláudio, você, filho de Deus, não é médico. Se você não pode pagar a ultrassom, se não pode pagar a tomografia, a igreja vai pagar. Nós vamos agir.
E eu liguei então para Ana Raquel, a esposa do Marcos, está ali atrás, e ela mandou que a Samanta fosse para o CAN, e para a glória de Deus, a nossa irmã está livre de um tumor de 10 centímetros no intestino. Quando Deus nos fala, irmãos, aquilo que parece ser simples não é complexo. A atenção de Deus para você nessa manhã é: olhe para a sua casa. E eu falo isso com temor e tremor. Olhe para a sua família. Não tem nada simples nesse mundo. O que você acha que é a simplicidade de uma internet dentro do quarto do seu filho, um celular nas mãos daquele que você ama, não é simples, é muito complexo. Deus me deu essa palavra nessa manhã para lhe pregar como família, para lhe chamar a atenção. Cuidado com o que você está fazendo. Tem pessoas viciadas em jogos. Ontem eu estava com um colega, psicólogo e pastor, conversando exatamente sobre isso. Eu fui visitá-lo na casa dele e estava à nossa frente uma tela de televisão passando um jogo de futebol. E a única coisa que havia na tela era a tal das bets. Bet de tudo quanto é nome que você pensar. Os jogos online, que você já está deixando seu filho viciar só pelo fato de querer cuidar com maior facilidade e não ter o trabalho de educar. Você entrega uma tela para o seu filho, inclusive na igreja, no templo. No nome de Jesus, a partir de hoje, eu repreendo isso na sua vida, no nome de Jesus. Você está ensinando a seu filho que a igreja não tem valor, que o reino de Deus, o templo, não é lugar de adorar a Deus. Você está ensinando a ele que ele pode ficar olhando uma tela de computador, num celular. Tenha vergonha. Não ache que isso é simples. Você está viciando o seu filho numa tela. Depois será muito tarde. Guarde os celulares dentro dos seus bolsos e dentro das suas bolsas. Tenha o trabalho de cuidar do filho. Ensine-o que no templo é lugar de adorar. Coloque-o nas primeiras cadeiras, não tem nenhum problema. É melhor uma criança se movimentando nas primeiras cadeiras do que sentado no fundo do templo ou na entrada da porta com um papelzinho no chão, quando você acha que está cuidando e não está. Você está desvalorizando a casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. O primeiro pé que você precisa guardar é da sua família. Atenção às coisas pequenas que nós deixamos passar. Eu tive a oportunidade de entrar numa mesquita muçulmana em Jerusalém. Não é qualquer um. Deus me deu cada experiência quando eu fui em Israel tremenda. Eu estive na faixa de Gaza. Eu entrei em lugares onde outras pessoas não foram. Fui até perseguido por causa disso, porque o guia ficou com ciúmes. Conversei com palestinos, estive com muçulmanos. E Deus me deu a condição de entrar na mesquita Al-Aqsa. Ninguém entrou, só eu. O guia do ônibus era muçulmano. E eu fiz amizade com ele. Ele me disse: eu vou te levar dentro da mesquita. E eu fui. Meus amados, as crianças estavam igualzinho os adultos. Todos de joelho. Todos os meninos de joelho junto com os pais descalços, porque na mesquita você não entra de sapatos. Uma multidão de gente, tudo de joelho. Não tem bancos. Enquanto é ministrado, todos ficam de joelho. O tempo inteiro. E eu fiquei pasmo. Nem um pio, nenhuma criança andava. As mulheres em ambiente separado. As meninas, todas também de véu no rosto. E a gente só olhou por um pano que separava. E nós aqui não damos atenção devida aos nossos filhos.
Nós achamos que é muito simples. Nós achamos que cuidar de uma família é tão simples. Meu amado e minha amada, minha filha, e eu posso falar, nunca saiu andando pelo templo. Ela ficava dentro de um bebezinho conforto e na hora do louvor ela dançava dentro do bebê conforto. Mas por que isso, pastor? Mas é o Senhor, pastor. Não, nós não precisamos fazer isso, nós só precisamos nos comportar tal qual. Só precisamos viver. Atenção, atenção. Seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa, merecem dedicação no que é mais simples, oração. Você está orando pela sua família? Cuida de ti mesmo. Tem dado tempo em investir em estar junto com a sua família? Para agradar a minha família, para agradar a minha esposa, eu aprendi a cozinhar. Não sabia fritar nem um ovo direito. E olha que eu morei sozinho. Eu morava sozinho, trabalhava e ganhava bem, então eu pagava tudo. Não ia para a cozinha nem a pau. Não lavava um prato. Inclusive, até hoje, eu odeio lavar vasilha. Mas Deus me deu tanta graça que eu consegui comprar uma máquina de lavar louça. Se tem uma coisa lá em casa que não pode faltar, é a tal da máquina de lavar louça, irmãos. Eu fico desesperado. Misericórdia. Não quero lavar vasilha. Mas eu aprendi que eu preciso servir. Ontem, a Thalita falou assim, pai, o senhor faz um churrasquinho para mim? Maravilha, irmãos. É ótimo fazer churrasco. Né? Para quem gosta. Né? Mas você fica todo enfumaçado, todo sujo de carvão. Né? Gasta um tempo danado, dói a coluna, ainda mais que a gente não tem churrasqueira, aqueles negocinhos assim emprestados do meu irmão, que a gente coloca aquela grelhinha em cima, aquilo dói a coluna, e você tem que ficar de olho naquilo para não queimar a carne, não queimar o pão de alho. Mas ela queria comer, e eu estava feliz porque minha filha estava em casa, depois de mais uma semana internada no hospital. E aí eu fui fazer o churrasquinho para ela. O que você tem investido na sua família para agradar o seu cônjuge? Você abre a porta do carro? Você assovia de manhã para sua mulher se sentir bem? Chama de linda? Diz que ama, mas não só dizer, provar. Cuida de ti mesmo. Mulheres, cuidem de vocês mesmos. Para finalizar, cuida da doutrina. A doutrina, irmãos. A palavra doutrina quer dizer regra. Quer dizer que a vida do Filho de Deus não pode ser de qualquer maneira. Tem ordenamento, tem regramento. A regra do Filho de Deus é as Escrituras. Quando o povo de Israel estava para entrar e vivenciar o que Deus os havia dado, Deus os chamou a atenção para a palavra, dizendo, olha, ensina a teus filhos. Diz o seguinte, delas falarás, assentada em tua casa, andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, escreva nos umbrais das tuas portas e nas tuas casas. O que falarás? Essas palavras que hoje eu te ordeno devem estar dentro do seu coração. Lembrando da palavra inicial, a boca fala o que está cheio o coração. O sucesso do povo de Israel dependia da doutrina, do regramento. Enquanto guardaram as Escrituras, foi tudo muito bem.
Enquanto guardaram a palavra de Deus e obedeceram o Senhor e o tiveram por Senhor, foi tudo muito bem. Em uma determinada ocasião, quando tudo estava muito mal, já estava sentenciado e determinado que eles iriam para o cativeiro. Um menino que começou a reinar com 8 anos de idade, mudou a história da nação por um tempo. Ele mandou trazer os pergaminhos que foram achados dentro de uns vasos perdidos no templo abandonado. Estudou nos pergaminhos, leu os pergaminhos, entrou na sua alma. E quando tinha 12 anos de idade, ele convocou a todo o povo para estar de pé diante do rei em uma celebração. E ele leu as palavras da lei. E quebrou todos os altares que não eram do Senhor. Restituiu a adoração a Deus. Determinou que a nação se voltasse para o Senhor e para o arrependimento. Sacrificou 1.200 bois ao Senhor. E o Senhor se agradou dele. A Bíblia diz que nunca teve um rei convertido o coração como o rei Josias. Nunca se viu, nem Davi, tão convertido a Deus como foi Josias. E ele foi recolhido para Deus. Jovem, mas amava o Senhor. Pensa nisso. Cuida da doutrina. Restaura. A palavra de Deus nos dá uma atenção, ou seja, um alerta para o dia de hoje. Ponha a tua boca no pó, pois talvez ainda há ou haja esperança. O que Deus está nos chamando, queridos, é que no último tempo, esse tempo de agora, o tempo da apostasia, é a atenção para as coisas simples. Nos últimos tempos apostatarão muitos da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que a palavra de Deus diz. Mas aquele que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. O que você quer? Apostasia ou coroa da vida? Não subestime as coisas simples. Realinhe a sua visão. Foco é importante para o arrependimento. E Deus te chama. Quando entrares no teu secreto, o Senhor vai te ouvir. Coisa simples. Pequena. Eu me lembro quanta gente, desde a minha pequenez eu me lembro, gente que gostava de fazer propaganda que era de oração, gostava de fazer propaganda que ia para os montes. E Deus me disse uma certa feita, quanto menos souberem, quanto menos fizerem propaganda de você, que você ora, você é mais importante para mim. Irmãos, ninguém precisa saber, pois é no secreto que Deus vai te ouvir. Entra. Quando ninguém estiver vendo, fecha a porta do teu quarto. Em secreto. No simples. Você e Deus. Ele vai falar com você. Privilegie a simplicidade. Atenção a isso. Em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, por gentileza.